Buenas! Nesse vídeo a gente vai falar como se calcula IOF em operações de crédito, por exemplo, empréstimo, financiamento, tanto para pessoa jurídica como pessoa física. Funciona, na verdade, da mesma maneira, a diferença são as alíquotas que são aplicadas, que aí a gente vai ver a diferença até no decreto sobre isso. E aproveitar também e discutir uma coisa que aconteceu agora recentemente. Estou gravando o vídeo agora, dia 18 de setembro, mas dia 16 de setembro de 2021, a alíquota do IOF mudou. Então, estamos até aproveitando essa mudança da alíquota do IOF para mostrar como é feito o cálculo do IOF nesses tipos de operações e qual que é o impacto dessa mudança para quem toma dinheiro emprestado. Tá ok? Então, vamos lá discutir? Muito bem, primeira a notícia que motivou todo esse vídeo, inclusive teve gente que pediu, obrigado pelos comentários lá, no comentário sugeriu, melhor falando, um vídeo sobre o IOF, que estava realmente faltando, e é um imposto horroroso, na minha opinião, até porque ele incide sobre um capital que está sendo usado para consumo, para investimento, então não é das melhores, dos melhores tributos que tem por aí. E numa época que nós estamos vivendo, em 2021, onde a taxa Selic já está subindo e a projeção é subir cada vez mais, ainda subir um imposto sobre a operação de crédito é realmente falar o seguinte: olha, esquece, deixa, não vamos querer crescer mais em 2021, vamos comprometer o crescimento de 2022, porque a gente não quer que as pessoas consumam, invistam, que elas troquem de casa. Aliás, para financiamento residencial não tem o IOF, mas para outras formas tem. Então, vamos dizer, tudo bem, a inflação está subindo mais e está precisando de imposto, mas vamos procurar outras formas, além de já não basta de imposto nesse país, ainda aumentar mais aqui imposto. Muito bom. Aumentar imposto é sempre algo desagradável. Então, aqui falando da notícia, justamente, olha, vai aumentar o IOF até dezembro para bancar o novo Bolsa Família. Isso, aliás, já gera até uma discussão jurídica, porque, a princípio, o imposto você não tem essa destinação. Então, talvez o governo está falando que vai usar esse dinheiro, mas a princípio ele não pode comprometer. E acho que do ponto de vista jurídico ele não vai estar comprometendo. Mas ele está falando para que vai, porque está tentando justificar porque sobe essa alíquota. E aqui na notícia está falando justamente, olha, para pessoa jurídica, a alíquota que é 0,0041%, vai subir para 0,0559%, e para as operações de pessoa física, operações de crédito que pessoas físicas fazem com bancos, financeiras e assim por diante, vai subir de 0,0082% para 0,01118%, limitado a 4,8% ao ano, no caso das pessoas físicas, e 2,04% para as pessoas jurídicas. Alguém pode olhar essa alíquota aqui e falar assim: nossa, é pequenininha. Calma, isso daqui é por dia e vai acumulando. Então, cuidado, a gente vai ver o cálculo. Muito bem, para subir essa alíquota foi escrito um decreto. Então, vou mostrar para vocês, está aqui o decreto, tá? Sempre vejam a fonte, então está aqui o decreto 10797 de 16 de setembro de 2021, e ele fala aqui, o decreto tal, e basicamente ele muda, coloca esse parágrafo aqui, 22, falando, olha, nas operações de crédito, cujos fatos geradores ocorram entre 20 de setembro de 2021 e 31 de setembro de 2021, então, a princípio, isso é uma coisa temporária. O problema é que imposto no Brasil é assim, temporariamente definitivo, entendeu? Ou temporariamente permanente. Então, se ainda assim não faltar dinheiro ali, não tenho dúvida que vão prorrogar, só vão mudar vão lançar um novo decreto aumentando aí essa periodicidade. E aí ele falando assim, as alíquotas vão subir para 0,00
559, 0,018 e assim por diante. Então aí ele já está falando e está colocando justamente, olha, a partir de quando vai estar valendo. Então o decreto foi assinado dia 16 de setembro, dia 17 apareceu, dia 20, segunda-feira, conhecido como segunda-feira, 20 de setembro de 2021, está começando a valer. Então já vai ter imposto, ou melhor, alíquota maior a partir dessa data. Esse daqui é só a mudança basicamente que aparece, tá, no decreto. E aí eu vou entrar nesse decreto aqui original, que é esse de 2007, o decreto 6306, que é o que é alterado por esse daqui de 16 de setembro de 2021. Então eu já cliquei aqui, então deixa eu vir aqui para cima, pronto. Então esse é o decreto 6306, de 14 de dezembro de 2007, que foi alterado e que regula o IOF sobre as operações de crédito, câmbio, seguro e títulos valores imobiliários, tá ok? Então, estamos aqui. Então, ele fala da incidência. Então, primeiro começa a falar da incidência, onde ele vai incidir. Então, sobre operações de crédito realizadas por instituições financeiras, tá certo? Por empresas que exerçam as atividades de prestação de serviço de assessoria creditícia, gestão de crédito e assim por diante, aí vai todo. Depois eu recomendo até que vocês leiam. Aí ele discute aqui qual que é o fato gerador, tá certo? Então é o montante que vai ser o objeto dessa obrigação, é o tal do principal da dívida, de uma maneira bem rápida. E agora vamos descer para alguns detalhes aqui. Então, vou descendo aqui dos contribuintes, da base de cálculo, e aí já começa a interessar. Então, tem a base de cálculo para pessoa física, ele já está falando aqui qual que vai ser a alíquota. Deixa eu descer um pouco mais, artigo 7º. E aqui eu quero mostrar para vocês, então aqui, ó, esse parágrafo primeiro, aqui, o que ele está falando nesse parágrafo primeiro? Justamente o seguinte, olha, o IOF, cuja base não seja apurada por somatório de saldo de vida, não excederá o valor resultante da aplicação da alíquota diária, tá certo? Aquele número pequenininho aí que vocês acharam, a cada valor do principal, então sobre o valor principal, previsto para a operação, multiplicada por 365 dias. Então, nesse parágrafo primeiro, justamente ele está explicando, olha, tem aquele valor, está aplicando diariamente, mas não pode passar o total de 365 dias. E, na verdade, pegando a alíquota pequena e multiplicando por 365, chega naquele limite do ano que a matéria estava comentando, tá ok? Que a gente vai mostrar, inclusive, como faz o cálculo. Mas ele parte da alíquota diária para chegar anual. Descendo aqui um pouco mais, eu quero chegar aqui no parágrafo 15, onde aqui ele está falando justamente que, sem prejuízo do disposto no caput, lá em cima, tal, o IOF incide sobre operações de crédito a alíquota adicional de 38%, independente do prazo da operação. Essa daí é a famosa alíquota do 0,38%, tá? Eles podiam ter facilitado a vida e colocado o número 0,38%, mas não. Para dificultar, tinha ainda que escrever assim, 38%. Muito bem. Então, está aqui. Essa é a alíquota adicional, que é cobrada logo de cara. E descendo um pouco mais, a gente tem aqui, ó, finalmente, está aqui a mudança. Então, as novas alíquotas. Então, vejam aqui, já nesse decreto aí que estou mostrando, de 2007, eles já pegaram e já atualizaram, já consolidaram com a mudança que teve agora em 2021, onde agora a alíquota para pessoa física passa a ser 0,0118% ao
dia, tá certo? E a muda para pessoa jurídica 0,00559% ao dia. Então, tá aqui. Então, só para mostrar que eles já atualizaram, e aí a gente já pode brincar com isso daqui. Muito bem, então vou fazer os cálculos agora. Estamos aqui, pessoal. Vamos então fazer as continhas para ver como que calcula o IOF. Então, tem os dados aqui. Vou simular um empréstimo, um financiamento de R$100 mil em 18 parcelas, a taxa 2% ao mês, usando a tabela SAC. E aí também vamos brincar com a tabela Price, ou sistema francês, para a gente comparar. Então, vamos construir aqui. Primeiro, eu tenho aqui as datas de pagamento, estou supondo tudo dia 20, aí já pega o IOF do dia 20 de setembro, que veio com aí o novo decreto. Aí eu calculo dias corridos, então eu pego a data atual menos a data base, que é 20 de setembro, só que aí eu fixo essa data, porque aí eu posso arrastar. Então, dando 2 cliques aqui, pronto. O Google já fez já arrastou aí para mim, e sempre pegando cada uma das datas. Então, por exemplo, 20 de março de 2003, menos a data inicial, que é o 20 de setembro de 2021. Tá ok? Então, abri essa aqui, ó, sempre essa data menos a data base. Aqui eu tenho o número de dias de IOF. Então, aí eu faço a seguinte, aí eu vou usar um if, ou um se. Então, comparo, porque eu tenho limite de 365 dias, que a gente viu lá no decreto, que regulamenta o IOF. Então, se esse período, número de dias corridos, for menor do que 365, na verdade eu vou clicar aqui nesse limite e vou fixar, apertar aqui o F4 para fixar aí a célula. Então, se o número de dias corridos for menor que esse limite de 365, vale esse número de dias corridos. Ok? Então, eu clico aqui nesse número de dias corridos. Se não, a nossa alternativa é pegar esse limite. Então, eu clico aqui nesse limite, 365, e fecho. Quem quiser, ao invés de colocar a célula C3 aí fixa, pode colocar 365. Só que coloquei ali porque é legal, aí a gente só mexe, quer mudar esse limite, ou por exemplo, muda a legislação e muda esse limite, é só mudar ali e a planilha fica certinha. Então, tá aqui. Aí também vou arrastar aqui para a gente ver. E aí, pronto. Veja o seguinte, que sempre que os dias corridos aqui dessa coluna foram superiores a 365, a gente travou o limite de 365 dias. Tá joia? Muito bem. Aí agora vou construir a tabela aí de amortização. A gente tem vídeo explicando como monta o sistema de amortização constante, a tabela Price, o sistema americano. Por isso aqui eu vou mais rápido. Então, pega aqui o principal, como o sistema chama a amortização constante, eu pego o nosso principal aqui e fixo e divido pelo número de parcelas, que são 18, tá? Dou um Enter aqui, aí eu vou copiar, vão ser todas as amortizações iguais. Então aqui, a 5.555 e 56, eu já coloquei aqui um totalizador, sempre põe essas checagens, tá? Então, tá vendo, ó, a soma das amortizações deu igual ao principal, então fizemos certinho aqui. Isso é sempre importante. No sistema SAC, a gente começa primeiro calculando a amortização, depois a gente calcula os juros, e juros sempre é o que a gente tinha de saldo principal no início do período, ou final do período anterior, no caso é 100 mil, vezes a taxa de juros aqui, que é fixar em 2% ao mês. Tá certo? Aí eu já vou colocar a fórmula da parcela, aí a gente copia as duas coisas juntas. A parcela é os juros mais a amortização. Então, tá aqui. Também vou copiar e colar aqui. E pronto. Tá joia? Então, eu já tenho aqui os totais.
Só que tem um monte de juros zero. Por quê? Porque eu não atualizei aqui o saldo do principal, que é o que falta. Então, pego o saldo do principal, que é o principal anterior, menos o que a gente amortizou a cada período. No caso, assim, pagou a parcela de 7.555? Pagou. Então, legal, então amortiza lá o principal de 5.555. E aí é só arrastar. E o total de saldo principal no último período, no 18º período, tem que ser zero. Então, ó, estão vendo aqui, deu zero. Então, bateu, estamos amortizando direitinho. E agora sim, vocês estão vendo que os juros não é mais zero. Então, o total de juros cobrado, R$19.000. E somando aqui parcela, soma das parcelas, deu 119, que é exatamente amortizar, total de amortização mais juros. Então, nossa tabela está bonitinha, tá certo? No sistema saque, é o sistema dos três principais, que a gente paga menos juros no total, mas a gente começa com uma parcela maior que ela vai caindo a cada período. Muito bem, feito isso, agora a gente vai calcular o IOF. Então, IOF, primeiro tem o IOF adicional, que a gente viu lá no decreto, que é o 0,38%, e esse continua igual, nada mudou. Aí a gente tinha a alíquota do IOF, lembre-se, lá no decreto a alíquota está ao dia, não é ao ano. Então, ao dia está a alíquota para pessoa física 0,0082, tá? E mudou para o novo IOF de 20 de setembro até final de dezembro de 2021 para 0,0118% ao dia também, tá legal? Então, a gente já tem essas duas novas alíquotas definidas. Agora a gente vai calcular ao mês. Ao mês não, desculpe, ao ano. Então, vou aqui. Que é isso? Eu pego essa alíquota ao dia e multiplico pelo número de dias, aqui 365, e aqui pego esse número de dias e multiplico pela nova alíquota aqui, que dá o 4,0807%. Não sei se vocês lembram, mas lá na notícia falava justamente, olha, a alíquota total era 3%, mas a gente calculou aqui, ó, dá 2,993. Então, aquele 3% é o arredondamento. Assim como falava na notícia que a alíquota total ano passa a 4,08, na verdade é 4,0807. A referência sempre lá no decreto é a alíquota ao dia, tá joia? Ao ano é que a gente calcula multiplicando por 365. Então, cuidado, não é pegar a alíquota ao ano e transformar ao dia, mas sim pegar a alíquota ao dia e transformar ao ano. Sempre conheçam bem a convenção adotada, até para não pagar mais juros ou mais imposto do que deveria nas suas contas. Tudo bem? Agora, nosso próximo passo vai ser justamente calcular o IOF para cada período. Então, o IOF antigo aqui, a gente pegava, primeiro tem o IOF adicional, que é o 0,38, que incide sobre o valor total, sobre os 100 mil, então é 380, e esse não mudou também. Então, também valor principal vezes 0,38%, que é esse adicional aí, que é o 38, a gente viu lá no decreto, é o 38 centésimos de por cento. Então, era mais fácil se a gente colocar 0,38%, todo mundo ia entender. Muito bem, agora vamos calcular o IOF. Como que a gente calcula o IOF antigo? Pega a quantidade de dias de IOF, que é o começo da operação até onde a gente está, vezes a alíquota de IOF, agora o antigo, então eu travo aqui, vezes agora a amortização dessa parcela. Tá joia? Cada tipo de operação tem um jeitinho diferente de calcular o IOF. Então, cuidado, assim, presta atenção, porque tem algumas vezes, e aí tem que ir lá no decreto, algumas coisas você vai pagar o IOF sobre você só vai pagar o principal lá no final, então você vai pagar sobre o todo ali acumulado. Aqui não, aqui a gente está pagando sobre cada parcela amortizada. Tudo bem? Então, é sobre essa situação.
Então está aqui 13,67. E agora eu vou fazer a mesma coisa aqui com o IOF novo. Pego o número de dias de IOF vezes a alíquota, que agora mudou, ela ficou maior, vezes a amortização aqui desse período. Tá joia? Então, aí a gente já pode ver, ó, vou abrir a célula, só para também conferir, tudo certinho, fixado aqui a alíquota, e agora é só arrastar. Então, arrastando aqui, a gente vai ver. E agora, cada um dos IOFs calculados. Então, vejo que o IOF aqui, ele vai aos poucos crescendo, tá certo? E até que uma época ele pega aqui, ó, quando bate no peito total de 365 dias ou maior aqui, e aí os dias de IOF sempre fica limitado a 365, eu sempre tenho esse valor igual aqui, ó, a 166,28. Ok? Então, tenho aqui a parcela do IOF cobrada aí para cada um desses períodos. E aí eu tenho a diferença entre eles. Então, a diferença aqui, ó, a variação, ou seja, estou pagando dessa forma 3.210 de IOF, quando da forma antiga eu pagaria 2.455. Isso quer dizer que é uma variação, fazendo a conta aqui, de 30%, ou seja, estamos pagando 30% a mais de IOF por causa dessa mudança na alíquota, que é aquela coisa, que quando alguém olha aqui ao dia, pode falar, só um pouquinho, era 0,088, mas multiplica pelo número de dias, e isso vai acumulando, então esse IOF vai ficando cada vez mais pesado, e aí quando você faz essa multiplicação, deu essa diferença aqui, de 800, quase 800 reais aqui, ó. Então, 3.210 menos 2.455, que é a soma. Então, desses dois, já é a soma total dos IOFs pagos aqui em cada parcela. Tá aqui, estou pagando 754 a mais. Então, é uma bela paulada isso daqui. Veja que a gente vai pagar mais ou menos IOF também em função da amortização que é escolhida. Então, aqui a gente fez com a tabela SAC. Vou fazer a conta também com a tabela Price para a gente comparar. E aqui, ó, outra coisa, eu estou supondo aqui nesse período que eu estou usando que a alíquota do IOF vai ser igual, a nova alíquota vai ser igual para todos os períodos, mesmo passando depois de 2021. Então, se essas alíquotas ficarem só iguais, se aumento só tiver em 2021, realmente, se o governo realmente não precisar mais de dinheiro, que eu duvido, mas vamos torcer para que, por exemplo, a economia volte a crescer e possa voltar a baixar o IOF, se a gente só tiver o aumento aqui nesse período de 2021, então eu vou pegar esse IOF antigo, aqui seria 462, e se eu pegar aqui só no período 90 aqui de 2021, aí a diferença percentual vai ser essa sobre essa menos 1, daria uma diferença menor só de 6%, tá? Mas é aquela coisa, se isso persistir, o aumento do IOF vai ser uma paulada aí de 30%. Então é algo bastante relevante e não pode ser ignorado aqui. Se eu tirar, alguém pode até falar assim, mas a base do 380 é igual para os dois. Tá bom, então vou considerar só essa base aqui. Ou melhor, o Google Sheets às vezes briga comigo. Então, pegando aqui só a diferença realmente desses 3 meses, deu 3 meses aqui, deu. Aí eu teria 82, e aqui contra esse daqui, e aí a gente pode ver, olha, tirando aquela base inicial, IOF adicional, que é igual para todo mundo, olhando só a diferença, eu vejo aqui, ó, tem um aumento de 36%, que tem a ver com aquilo que a gente tinha já constatado olhando o total.
Então, é um aumento, sim, bastante relevante do IOF. Quem olha no percentual ao dia pode achar pouca coisa, mas quando isso, lembra assim, pega o total de dias e vai acumulando, é um aumento bastante relevante que não pode ser ignorado, tá bom? E agora vamos fazer a conta usando a tabela Price. Então, tá aqui a tabela Price para a gente comparar. Agora eu vou fazer assim, rapidinho, na tabela Price, eu já tenho aqui as contas aqui dos dias de IOF, tá certo? Isso já deixei prontinho. Na tabela Price, primeiro eu defino a parcela, então tem aqui o PMT, onde a taxa eu deixo aqui fixa 2%, depois o número de períodos, o número de parcelas 18 meses, e o valor que eu vou financiar é aqui os 100 mil, tá joia? Só preciso desses parâmetros. Então, aqui a parcela vai ser sempre essa mesma. Os juros, deixa eu calcular o juro, depois eu arrasto tudo. O saldo do principal vezes a taxa de juros, tá certo? Como a gente tinha feito. E a amortização sai pela diferença, a parcela menos os juros. Então, tá aqui. E aí, pega o principal e subtrai a amortização. Pronto. Já vou calcular o IOF, aí a gente arrasta tudo de uma vez. Então, aqui o 0,38 vezes o 100 mil, que é a base, esse IOF adicional é igual para os dois. E aqui, pega a alíquota do IOF, vezes o número de dias de IOF, vezes o valor amortizado, e a mesma coisa eu faço aqui, a alíquota do IOF, que eu deixo fixada, vezes o dia de IOF, vezes aqui o principal amortizado. Tá joia? Feito isso daqui, marca, arrasta aqui até o último período. Então, tá aqui. Peraí, deixa eu ver aqui o que eu fiz. Fiz, acho que alguma coisa destravada. O problema de fazer com pressa que a gente acaba esquecendo alguma coisa. Alíquota vezes número de dias vezes amortização. Alíquota. Eu travei aqui o número de dias. Tá aqui, por isso que estava pronto. É bom acontecer esses erros para a gente ver aqui, ó. Então, eu vou copiar e colar de novo. Eu tinha travado o número de dias, por isso que o novo estava dando... Por isso que o F novo estava dando menor. Agora sim, agora está correto. Então, vocês vejam aqui, ó. Para comparar, o aumento do IOF foi maior, foi 30,69% contando o total. E aqui eu vou copiar os valores aqui da tabela SAC. Deixa eu copiar aqui na planilha da SAC para a gente comparar os valores. Então, tá aqui. Pronto. Então, copiando todos esses valores aqui. Pronto, agora sim. Então, veja o seguinte. Na tabela SAC, eu pago menos juros do que na tabela Price, porque na tabela SAC eu estou amortizando mais rápido. Meu total de parcelas na tabela SAC fica 119 mil contra 120 mil na tabela Price, isso era o que já sabia. Mas o que a gente também percebe, o total de IOF muda, porque como a gente está amortizando mais devagar na tabela Price, a gente acaba pagando mais IOF, comparado com a tabela SAC. Percentualmente, a variação dá quase a mesma, dá por volta dos 30% aqui, tá? Na verdade, deu até um pouco, comparei certo aqui, deu até um pouco maior aqui. Então, 30,72, mas em dinheiro, na tabela SAC a gente gastou 3.300, e na tabela Price 3.330, e na tabela SAC, ou no sistema SAC, Sistema de Amortização Constante, a gente gastou 3.210. Então,
Fiquem atentos, porque na hora que você vai escolher o sistema de amortização do seu financiamento, isso vai ter impacto no IOF que você vai pagar, tá joia? Então você vai pagar dessa maneira aqui, mais IOF na tabela Price do que na tabela Saque. Então se você amortizar mais rápido, você paga menos juros e também vai pagar menos IOF. E já que o IOF aumentou e isso deu no total geral um impacto 30%, já considerando todo o IOF, inclusive a base adicional, não é desprezível, tá joia? Então, muito atentos a esse detalhe. Tudo bem? Muito bem, pessoal. Esse foi um exemplo de como se calcular IOF em operações de crédito. O jeitão é praticamente o mesmo, às vezes que muda uma operação ou outra que você não tem amortização do principal, então você vai pagar o IOF ali no final e com tudo acumulado. Então, sempre atento, dá uma olhadinha lá no decreto, ou quando você vai conversar com o banco, com a financeira, com a fintech, que você está olhando, dá uma olhada lá, entenda direitinho esse imposto, porque ele é relevante no final. Então, pode parecer uma alíquota pequena, mas ela vai acumulando com os dias, então, no final das contas, vamos dizer, o seu desembolso é bastante relevante e não pode ser ignorado. E também para entender que essa mudança que foi feita recentemente, agora, 16 de setembro de 2021, aumentando a alíquota do IOF, que vai até dezembro de 2021. Vamos esperar que seja só até isso e não continue. Tem um impacto, não é desprezível o impacto não no bolso de quem tomou dinheiro emprestado ou quem vai tomar dinheiro emprestado, tá bom? Até mais!